Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online. Essa é a nossa 10ª aula a respeito dos livros históricos da Bíblia. Hoje nós vamos ver o livro de Esdras. Esse livro pequeno com apenas 10 capítulos, mas que contém uma narrativa tremendamente importante a respeito da aliança e da história que Deus está escrevendo e entendermos mais para frente como é que nós nos encaixamos em tudo isso. Até agora nós temos acompanhado a narrativa dos reis e líderes de Israel, aqueles que fizeram o que era bom aos olhos do Senhor e aqueles que não fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Se eles eram filhos de um bom rei ou filhos de um mau rei, ou se depois deles veio um filho ou alguém que era bom ou mal, tudo isso não importava muito, porque o que o Senhor desejava era que ele obedecesse suas palavras. Eu até espero que por agora você já tenha compreendido que, segundo as Escrituras, o sucesso é definido pela obediência e não pelo crescimento ministerial, ou como no caso dos reis, o seu crescimento do reino. O que o Senhor deseja de nós que conhecemos a sua vontade é de que nós venhamos obedecer suas palavras, não somente encher aqui em cima, como Salomão tinha toda a sabedoria do mundo, mas caminhar todos os dias da nossa vida vivendo diante do Senhor para o louvor da sua glória, de todo o coração. E é esse o significado de sucesso segundo as Escrituras. Davi teve sucesso? Sim. Salomão teve sucesso? Mais ou menos. Como é que Salomão pode ter mais ou menos sucesso se ele fez coisas incríveis, se não tinha ninguém mais sábio que ele, se não tinha nenhum reino mais rico do que o dele, se não tinha nenhum reino em paz como o dele? Como? Não carregando a vontade do Senhor em sua própria vida e se desviando dos seus caminhos. E é assim que nós também podemos calcular o sucesso na nossa vida pessoal. Se nós temos ouvido a palavra do Senhor e colocado ela em prática, ou se nós simplesmente estamos usando o nome do Senhor ou trabalhando para o Senhor e calculando o valor das nossas obras para acharmos se nós temos sido bem-sucedidos ou não. O Senhor nos conhece além daquilo que nós produzimos e o nosso salário, o nosso tesouro está nos céus e não na terra onde a traça corrompe e os ladrões roubam. Voltando então para a narrativa bíblica, é extremamente importante que nós compreendamos o sucesso e o fracasso desses reis e a história dos judeus até agora, para que ao ler as Escrituras, para que ao ler os profetas, nós não venhamos falhar na nossa interpretação ou misturar a realidade que eles estavam vivendo com a nossa realidade ou requerir que o texto fale aquilo que eu quero que ele fale. Na história de Israel, os reis erraram, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e por isso o Senhor os enviou para o cativeiro, o reino do norte sendo levado pela Síria, o reino do sul sendo levado pela Babilônia. E mesmo no exílio, por 70 anos, como escravos, o Senhor não se esqueceu deles, o Senhor não os abandonou, o Senhor levantou homens para profetizar e declarar que eles não ficariam ali para sempre e que era necessário que eles lembrassem as palavras que já haviam sido declaradas a respeito das suas histórias, a respeito do futuro, como por exemplo as palavras de Isaías, o profeta, que profetizou nos tempos de Jotão, de Acás, de Ezequias, que no seu livro profetizou a respeito de uma glória vindoura sobre a nação de Israel, deixando bem claro que Israel estava ruim no seu tempo, mas iria piorar, mas de que no futuro viria uma glória sobre Israel sem comparação alguma com qualquer tempo de Davi, Salomão ou qualquer outro rei. Ele vai falar sobre essa glória vindoura no capítulo 2, no capítulo 14, no capítulo 60, no capítulo 62, 65 e provavelmente em outros lugares que eu tenha esquecido também. Mas ele não só profetiza a respeito de uma glória vindoura, mas acaba que por meio das suas palavras nós compreendemos que existe um causador dessa glória vindoura, que é um rei messiânico de raiz davídica. Esse rei iria restaurar a casa do Senhor e permanecer com um trono eterno em Israel, reinando a partir de Jerusalém, o lugar da habitação do Senhor. Esse rei viria então e junto com ele viria a glória. Nós vemos também o exemplo do profeta Oséias, que viveu um pouquinho antes ali do tempo de Isaías, e lá no capítulo 3 ele vai profetizar
que Israel ficará desolada, ficará sem rei, sem príncipe, sem coluna, sem altar, sem colete sacerdotal, sem nada por muito tempo, mas que depois desse muito tempo o Senhor os traria de volta e o Senhor restituiria a glória, porque eles se apegariam a Deus. Ou também nós temos o profeta Jeremias, que viu o cerco e a queda de Jerusalém acontecer, mas lá no 4º ano de Jeoaquim ele profetizou o seguinte, isso lá no capítulo 25 de Jeremias, ele vai dizer que Jerusalém vai cair, vai ser tomada e o povo será levado ao cativeiro e ficará no exílio por 70 anos, mas que depois desses 70 anos o Senhor os levaria de volta para Jerusalém. E é essa profecia que Daniel lá no exílio vai estar lendo no capítulo 9 de Daniel. E aí ele começa a confessar os pecados do povo ao Senhor e pedir para o Senhor, Deus, cumpra essa profecia. Os 70 anos está chegando. Nos leve de volta a Jerusalém, nos leve de volta a Israel. Também no contexto do exílio nós vamos ver Ezequiel, que deu uma profecia durante o 25º ano do exílio. 25 anos que eles já estavam no cativeiro. E aí lá do capítulo 40 ao 48 nós vamos ver Ezequiel falando a respeito de um templo totalmente novo. Um templo que não era como o templo de Salomão, mas que era muito maior e melhor, mais glorioso também. E agora você imagina o povo lá na Babilônia ouvindo a visão de Ezequiel. Como assim, Ezequiel? Nós vamos voltar para Jerusalém mesmo e nós vamos reconstruir o templo mesmo? Estudando um pouquinho mais a fundo, você vai descobrir que o templo que Ezequiel profetizou enquanto estavam no exílio, esperando a reconstrução do templo, nunca foi construído, porque aquele templo que Zorobabel construiu, que nós vamos ver hoje, não foi o mesmo templo que Ezequiel profetizou. Então o templo de Ezequiel ainda precisa ser reconstruído, pois é uma profecia futurista e não uma profecia para aqueles do seu tempo que estavam esperando. E por último nós vemos o profeta Zacarias, que era desse tempo de Neemias também e que foi importantíssimo para a história de Jerusalém nesse retorno do exílio. E no 2º ano do rei Dário, ele profetizou que o Senhor estava medindo Jerusalém e de que Jerusalém seria novamente um lugar glorioso e de paz, porque o próprio Senhor seria como um muro de fogo ao redor de Jerusalém e o povo voltaria a habitar lá. Esse é mais ou menos o contexto desse livro. Um povo que passou 70 anos no cativeiro, mas agora está borbulhando de esperança, mas que acaba encontrando um monte de problemas no caminho e um monte de dificuldades, e as expectativas acabam sendo frustradas, já que os muitos profetas haviam profetizado grande glória, grande poder, um governo, uma dinastia que iria sobrepor todos os reinos da terra. Mas isso vai ficar mais para frente, a gente vai estudar mais a respeito disso. Por enquanto nós estamos no exílio e o rei Ciro está proclamando: vocês estão liberados para voltar para Jerusalém, quem quiser reconstruir o templo do Senhor, Deus dos céus. O nome desse livro então é Sefer Esdra, que significa o livro de Esdras, e o nome Esdras aqui é provavelmente uma forma em aramaico do nome em hebraico Ezer, que significa ajuda. E este livro de Esdras originalmente era parte de um único livro junto com Neemias. Esdras, Neemias era um só rolo. Na própria Septuaginta ele permaneceu como um rolo só. Foi somente no 3º século que Orígenes dividiu esse livro em 2, e a partir de então nós continuamos a ler esse livro em um formato dividido, 10 capítulos em Esdras e 13 capítulos em Neemias. A maneira de escrita desse livro e o formato da história, da narrativa, a maneira e o formato dessa narrativa é construída de maneira tal para enfatizar como o Senhor moveu o coração de reis ímpios para libertar, para ajudar, para financiar o seu povo, para que o seu povo pudesse voltar à sua nação, à sua terra, a terra da sua herança, e construir no lugar que o Senhor escolheu o templo do Senhor, pago pelo dinheiro de reis ímpios. E esse trabalho todo de reconstrução e de reforma, tanto espiritual como física, em Israel teria sido dividido como responsabilidade de 3 homens principais. O primeiro homem sendo Zorobabel, que era o governador dos judeus. Foi ele quem ficou responsável por reconstruir
o templo do Senhor. E aí nós temos Esdras, que teria sido responsável por purificar e ensinar o povo na lei do Senhor. E depois Neemias, que teria sido responsável pela reconstrução física da cidade de Jerusalém, dos muros e toda a infraestrutura da cidade. O autor desse livro, mesmo que não identificado, dessa vez nós temos muito mais evidências internas que apontam para o autor, que no caso, segundo a tradição, é Esdras. A maneira que o texto aponta para ele é tão claro que acaba sendo chato até a discussão se é ou não Esdras o autor desse livro. Nós poderíamos até discutir a respeito da porção de Neemias, mas a porção de Esdras nós vamos nos assegurar com a tradição que diz que foi Esdras. Dentre essas evidências, o que deixa bem claro, lá no capítulo 7, versículo 1, nós vemos a apresentação de Esdras, a sua genealogia, e logo depois disso o autor começa a falar em primeira pessoa. No capítulo 8 ele vai falar daqueles que vieram comigo, de volta para Jerusalém. No versículo 15 do capítulo 8 ele vai falar, eu me reuni com eles. No versículo 21 ele vai falar, eu proclamei um jejum. Aí no capítulo 9, versículo 3, ele vai dizer, quando eu ouvi isso, eu rasguei minha túnica. Enquanto ele está contando a história de Esdras, que seria ele mesmo. A história que narrada acontece no caminho de Babilônia para Jerusalém, mas em sua grande maioria acontece dentro da cidade de Jerusalém, ao redor da construção do templo. E a abrangência histórica desse livro vai desde lá 539, 538 a.C., que é quando ocorreu o decreto do rei Ciro, até 430 a.C., onde nós vamos ver a missão de Neemias para voltar também para Jerusalém. O tema do livro, então, como já deve ter ficado claro, é o retorno para Jerusalém depois do exílio na Babilônia por 70 anos e a reconstrução do templo do Senhor em Jerusalém, assim como a purificação do povo e a reconstrução dos muros de Jerusalém. Isso apesar de toda a oposição que vai estar acontecendo para que essas coisas não aconteçam. O versículo-chave desse livro seria Esdras 7, versículo 10, falando a respeito do próprio Esdras. Vai dizer que Esdras tinha se disposto no seu coração a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, para que ele pudesse ensinar a todo Israel as suas normas e os seus estatutos. Esse versículo resume muito bem quem era Esdras, um homem que amava o Senhor e que seguia a risco toda a lei do Senhor. Hoje, nos nossos dias, ele provavelmente seria cancelado, chamado de radical e insuportável por todos nós dessa geração. Mas se não fosse por Esdras, Israel teria ido por um caminho muito pior do que ele foi. E por isso Esdras é reconhecido como um reformador. Nós poderíamos resumir a história e o livro de Esdras em duas partes. A primeira parte do primeiro capítulo até o sexto, onde nós vemos a história dos primeiros exilados e a construção do templo. Depois do capítulo 7 até o capítulo 10, nós vamos ver a missão de Esdras e a luta que ele tem para purificar o povo de Judá. O livro de Esdras também é bem especial, porque como Esdras voltou da Babilônia, enquanto Israel estava exilado lá, mas agora debaixo de um novo domínio, domínio dos persas, aqueles que vieram do exílio falavam e utilizavam o aramaico muito bem, porque o aramaico era a língua oficial do Império Persa e aqueles que faziam parte disso conheciam muito bem essa língua. Então no livro de Esdras nós vamos encontrar vários documentos, alguns que teriam sido escritos em aramaico, mas foram traduzidos no livro de Esdras, e outros que estão no próprio livro de Esdras, ainda originalmente em aramaico. Claro que na nossa Bíblia nós já temos a tradução, né? Nós vamos ver lá no capítulo 1, do 2 ao 4, o decreto do rei Ciro, que foi escrito em aramaico, mas que foi aqui traduzido na escrita desse livro. Depois o capítulo 4, do 8 a 16, onde nós vemos a respeito daqueles quase 50 mil exilados que vieram na primeira leva. Também do versículo 17 ao 22, a respeito de Josué e Zorobabel construindo o altar. Do capítulo 5, do 7 ao 17, a carta que escreveram para o rei da Pérsia e a resposta que ele deu. Também no capítulo 6, de 3 a 5, nós vamos ver a carta de Tatenai a Dário, que também está escrito em aramaico. E no capítulo 6, de 6 a 12, o decreto do rei Ciro também está em aramaico. E aqui por último, nós vamos ver no capítulo 7, de 12 a 26, a carta de Artaxerxes que ele escreveu a Esdras. E essa carta não está em aramaico no original, mas foi escrita em aramaico e traduzido aqui. Mas é importante nós falarmos isso, porque nós só temos casos de texto em aramaico no Antigo Testamento, nessas porções de Esdras, em
algumas porções de Daniel, que também estava no exílio, debaixo do domínio da Babilônia e depois dos persas. E é daqui que nós tiramos a ideia de quando você fala a respeito da língua original do Antigo Testamento, você precisa dizer que a grande maioria está escrito em hebraico, mas com algumas porções em aramaico. O nosso esboço, como é um livro simples, nós só temos 3 partes de esboço, e a primeira parte do nosso esboço vai de Esdras 1 até o capítulo 6, onde nós vemos a história da reconstrução do templo, que vai de 538 até 515 a.C. Então lá no capítulo 1, tudo começa com a proclamação do rei Ciro, a mesma proclamação que nós vimos no último capítulo de 2 Crônicas. Essa proclamação aconteceu em 538, e o rei Ciro foi aqui o primeiro rei depois da queda da Babilônia. Ele então ordena a reconstrução do templo do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus, e diz para todos os judeus que queiram voltar que eles voltem, que o Senhor seja com eles. E ele não somente libera eles, mas ele devolve para Israel todos os utensílios que Nabucodonosor, quando tomou posse de Judá, roubou lá do templo em Jerusalém e levou para a Babilônia. Ele devolve tudo. Esses utensílios estavam tudo dentro dos templos dos deuses da Babilônia agora. Ele remove tudo e manda tudo de volta para Jerusalém. No capítulo 2 nós vemos a genealogia daqueles que retornaram nessa primeira leva para Jerusalém. Aqueles que voltaram debaixo da liderança de Zorobabel e de Josué, o sumo sacerdote. Esse Zorobabel, que era o governador dos judeus, era também o herdeiro da linhagem de Davi. Se alguém deveria ser rei em Jerusalém, seria Zorobabel. Mesmo que essa porção vai concentrar nos levitas e nos sacerdotes, porque, claro, o foco é o templo do Senhor, nós vemos também esse número gigantesco de quase 50 mil pessoas que voltaram do exílio para Jerusalém nessa primeira leva. Nesse capítulo mesmo, no versículo 59 ao 61, nós vamos ver um problema acontecendo, que 652 pessoas vieram de outras cidades do exílio, mas quando eles voltaram para Jerusalém, eles procuraram nos registros das famílias e eles não conseguiram se encontrar. Não havia menção alguma a respeito deles. E por isso, mesmo que eles se diziam levitas, eles não poderiam ser utilizados para o sacerdócio no templo, porque eles estariam impuros cerimonialmente. No capítulo 3 nós vemos Josué e Zorobabel liderando o povo então nesse projeto que deseja construir o templo do Senhor no mesmo lugar que ele era antes do exílio, quando Salomão construiu, lá no Monte Moriá. Eles deram início a esse projeto então lá no 7º mês depois que eles retornaram, e eles fizeram isso mesmo que eles estivessem com medo dos povos vizinhos e do povo que vivia na terra, porque afinal de contas Jerusalém já não tinha mais os muros que tinham antes, não era um lugar tão seguro para se morar. Naquele mês então eles começam a oferecer holocaustos e ofertas ao Senhor, mesmo antes de qualquer coisa, antes mesmo do templo ter sido construído. Eles construíram o altar e falaram: vamos ofertar ao Senhor. Foi aí então no 2º mês do 2º ano que eles estavam lá, que eles começaram a construir o templo do Senhor. Quando eles começaram a construção, os sacerdotes, os levitas, todo mundo começou a adorar o Senhor, já tentando um tipo de reconstrução e reforma daquilo que Davi havia ordenado que seria a forma de adoração no templo. E eles cantam da mesma forma que das outras vezes cantavam: o Senhor é bom e seu amor por Israel dura para sempre. E nessa gritaria toda, nessa festa toda, enquanto alguns estavam aleluia, os mais velhos que tinham visto o templo antes dele ser destruído e foram levados para Babilônia, agora retornaram, e alguns que simplesmente tinham ficado ali sem ter ido para Babilônia, olharam aquela construção e falaram assim: isso aí que vocês vão reconstruir? De onde vocês tiraram que isso é glorioso? Isso está parecendo mais um templo que seria construído em São Paulo. E os caras ficam abismados com aquele segundo templo deles ali. Porque nós temos também que considerar que a expectativa desse povo era gigantesca em relação ao templo. Pensa só na quantidade de profecia que eles tinham a respeito disso. Aquele templo tinha que ser magnífico, gigantesco. Os povos deveriam olhar para aquele templo e falar: uau! Mas os velhinhos olharam para aquilo e só falaram E aí no capítulo 4 nós vamos ver os inimigos de Judá e de Benjamim, os povos do redor que haviam sido dominados pela Síria e teriam sido exilados para a terra de Jerusalém agora, desde que eles chegaram naquela terra pelas mãos do rei Esaradom, que se você não faz a mínima ideia quem seja, eu vou te dizer quem é esse Esaradom.
Ele é um dos filhos de Senaqueribe, rei da Síria, que veio sitiar Jerusalém durante o tempo de Ezequias. Ezequias e Isaías oraram ao Senhor, lembra? E o Senhor os livrou dele. Quando ele voltou para sua casa, os seus filhos o mataram dentro do templo do seu Deus. O filho de Senaqueribe, então, quando reina, leva cativo um monte de gente e manda eles para Jerusalém. Quando eles ficaram em Jerusalém, eles começaram a adorar o Senhor, o Deus daquela terra. E aí eles ouviram falar que o templo estava sendo reconstruído, eles vieram para Zorobabel. Nós queremos ajudar. Zorobabel falou: quem são vocês? Vem cá, eu te conheço. O rei Ciro mandou a gente aqui para reconstruir. Vocês não faço nem ideia quem vocês são. Sai fora, vai caçar tua turma. Aqui vocês não põem a mão não. Mandou os caras embora. Só que eles foram embora já tramando um plano. Eles escreveram então uma carta para o rei Assuero, que é um título aqui para o rei da Pérsia, e provavelmente é o rei Cambises, que é pai do rei Xerxes. Só que quando o rei Assuero pega aquela carta, uma carta que fala: ó, fique esperto que os judeus vão se rebelar contra vocês. O rei Assuero já manda uma resposta e fala para eles: ó, para tudo aí. Jerusalém não vai ser reconstruída, os muros não vão ser reconstruídos e vocês ficam de olho nesses judeus. E por causa disso, o templo ficou parado, sem construção, sem nada, até o segundo ano do rei Dário, alguns anos depois. No capítulo 5, é nesse contexto que nós vamos ver Ageu e Zacarias tendo um grande papel aqui na edificação e na exortação de Israel, porque o Senhor usa eles para profetizar a Zorobabel e a Josué para que eles não percam a esperança. Eles já estavam desanimados aqui. Nós viemos aqui para construir o templo, fomos parados e agora estamos aqui. O que é que está acontecendo? Provavelmente nesse momento é que acontece Zacarias 3, onde Zacarias tem a visão de Josué, o sumo sacerdote, diante do Senhor, tendo suas vestes trocadas, uma purificação do sacerdócio, com a certificação de que eu o escolhi para isso. E no capítulo 4, versículo 6 de Zacarias, onde ele diz para Zorobabel: Zorobabel, relaxa, não é por força nem é por poder, mas é pelo meu espírito que isso vai acontecer. Enquanto isso, o profeta Ageu também estava profetizando, provavelmente contexto de Ageu 1, onde o Senhor vai dizer para ele: esse povo está dizendo que está muito cedo ainda para reconstruir a casa do Senhor, mas pergunta para eles: por acaso é tempo de vocês estarem morando em casas muito lindas, muito belas e bem acabadas, enquanto o meu templo está em ruínas? E foi nisso que eles foram edificados, fortalecidos em fé e recomeçaram a reconstrução. E os governadores maiores acima de Zorobabel vieram para eles: que história é essa? O que vocês estão construindo? Só que eles não fizeram nada. Eles resolveram mandar uma carta para o rei para ver: ei, isso pode acontecer ou não pode? Devemos parar isso também? E aí no capítulo 6 que o rei Dário responde eles com uma outra carta. E nessa carta o rei Dário fala para eles: eu não só estou permitindo que eles reconstruam o templo, mas eu estou apoiando essa construção. E eu não quero que vocês fiquem de boa a respeito disso. Eu quero que vocês financiem e que vocês mesmos vão trabalhar na construção. Manda trabalhadores, manda material. A construção do templo do Senhor em Jerusalém vai ser financiado com o tesouro real. E foi assim que lá no capítulo 6, versículo 15, o templo do Senhor em Jerusalém foi finalizado no dia 12 de março de 515. E o povo mais uma vez celebrou, festejou diante do Senhor, trouxe as suas ofertas, os seus sacrifícios. Só que assim como no tabernáculo de Moisés no deserto, na tenda de Davi em Jerusalém, no templo de Salomão, o que nós esperávamos no final da construção e da consagração? A glória do Senhor se manifestar. Mas infelizmente dessa vez nem manifestação espiritual teve. A glória do Senhor não desceu. O texto não nos conta qualquer coisa semelhante a isso. O templo foi construído e a glória vindoura, cadê? E o rei messiânico, cadê? Cadê aquela glória que encheria essa casa e ninguém conseguiria andar, ninguém conseguiria ficar de pé? Mas mesmo assim eles celebraram o Senhor, celebraram a Páscoa por 7 dias e celebraram com muita alegria, porque o Senhor havia movido o coração do rei a favor deles, para que o templo do Senhor fosse finalizado. Aí nós temos a segunda parte do esboço, do capítulo 7 ao capítulo 8, que é a segunda leva dos exilados que voltam a Jerusalém, onde nós vemos o retorno de Esdras e aqueles que o acompanharam voltando. Isso teria acontecido por volta de 458 a.C. No capítulo 7, então, nós começamos com a apresentação de Esdras, mostrando a sua genealogia para enfatizar: Esdras é o sacerdote e o mestre da lei que veio para ensinar o povo como obedecer às leis, os estatutos e os mandamentos do Senhor. Eles saíram então
então lá da Babilônia no dia 8 de abril e chegaram em Jerusalém dia 4 de agosto. Uma boa caminhada. Do versículo 11 ao 28, nós vamos ver Esdras apresentando a sua carta de recomendação e envio missional. Isso para validar sua obra e a sua missão ali, o seu ministério. A carta é tão chique que ela está escrita em aramaico para eles. Toma aí, ó, minha carta escrita pelo próprio rei. E depois dessa apresentação, no capítulo 8 é onde nós vemos que ele começa a contar a história na primeira pessoa, como se a narrativa realmente fosse dele. Quando eu voltei da Babilônia, aqueles que foram comigo. Ele conta então do versículo 1 ao 14 a respeito dessa vinda e daqueles que acompanharam ele. E do versículo 15 ao 36, ele vai contar várias coisas a respeito das circunstâncias dessa vinda dele. E a última parte do nosso esboço, capítulo 9 e 10, onde nós vamos ver a crise dos casamentos mistos. No capítulo 9 nós vamos ver a primeira crise de Esdras ao chegar em Jerusalém. Ele chega, olha o templo, pô, que lindo, que beleza, me conta mais, o que está acontecendo, o que Deus está fazendo aí? Deus já manifestou a glória vindoura, como é que tá? Já multiplicamos o reino, como tá tudo? Me conta, me conta. No meio disso ele descobre que aqueles que vieram antes dele para reconstruir o templo, realmente reconstruíram o templo, mas não perderam tempo permanecendo solteiro ou casando entre eles, os judeus. Eles se casaram com as mulheres da terra, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, porque junto com as mulheres da terra vem as abominações da terra, vem a idolatria da terra, os pecados da terra, e eles deveriam ter se mantido santo. No versículo 3 ele diz: quando eu ouvi isso, eu rasguei minha túnica, rasguei meu manto, raspei minha cabeça, raspei minha barba e sentei atônito. Esses caras vieram para Israel, vieram para Jerusalém para reconstruir tudo. Eles deveriam estar reconstruindo um reino teocrático, um reino santo. E em pouco tempo tudo já está perdido. Eles abandonaram ao Senhor. E aí do versículo 6 ao 15 é onde nós vamos ver a oração de Esdras ao Senhor em relação a tudo isso. Ele está apavorado diante do Senhor. Ele diz: meu Deus, eu estou envergonhado, abismado, confuso. Como assim? Depois de 70 anos no exílio, tempo suficiente para que nós compreendêssemos que nós fomos parar lá por causa dos nossos pecados, por causa dos pecados dos nossos pais, por causa da idolatria, por causa das abominações da terra. E o Senhor nos dá graça por um momento para que nós fôssemos livres da escravidão. Nos traz de volta para sua casa, para sua terra, para o lugar onde o Senhor escolheu para construir o seu templo. Eu não tenho nem coragem de levantar minha cabeça para falar contigo, Senhor. Tem misericórdia de nós. O Senhor nos castigou, nos levando para o exílio. Agora nós estamos aqui, uma nova geração, e nós estamos pecando da mesma forma que os nossos pais. Tem misericórdia, Senhor. No capítulo 10, no último capítulo que nós vamos ver, é que enquanto Esdras ainda estava orando, confessando os pecados do povo, uma galera, um monte de homens que haviam cometido esse pecado, vieram, se juntaram a Esdras e disseram: Esdras, nós reconhecemos, nós pecamos contra o Senhor, o que nós devemos fazer agora? Se agrada ao Senhor que nós venhamos nos separar das nossas esposas, mandar elas embora, isso que nós vamos fazer, mas nós queremos agradar ao Senhor, nos ajude. Esdras fala para eles: é isso mesmo que nós vamos fazer. E aí eles têm essa conversa toda a respeito disso e entendem que porque eles estavam na estação da chuva, aquilo não podia ser feito de um dia para o outro, que era necessária uma preparação, mas aí porque eles escolheram fazer esse processo de uma maneira gradativa, aos poucos, acabou que nem todos fizeram o que precisavam fazer. Somente alguns levaram adiante o plano que era necessário para a purificação do povo novamente dentro da aliança com o Senhor. E essa porção então do livro, o livro de Esdras, vai finalizar com os nomes dos homens de Israel, os homens de Judá, que haviam pecado contra o Senhor, se aliançando, se dando a casamento com as mulheres da terra. E ainda enfatiza, alguns deles até tiveram filhos com essas mulheres. Eles não deveriam fazer isso. Na próxima aula, então, nós vamos continuar essa narrativa, mas dentro do livro de Neemias. Mas por hoje é só. Nós nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe.